meninas, boa tarde, bom dia a todas, boa tarde. Estamos por aqui novamente, cheia de energia, todas prontas? Prontas para mais uma etapa. Nós, a partir dessa semana, voltamos com todas as nossas lives temáticas, sempre como vocês sempre sabem, né? Com algum tema que vocês me perguntaram, alguma dúvida, algum tema de importância muito grande aí para nossa imagem, para o nosso dia a dia. Enfim, para quê? Para te ensinar a estar bem vestida e segura todos os dias mesmo. Não é só quando você vai ter um casamento, uma festa, um batizado, não. Todo dia. Então vamos começar com uma ótima energia para essa primeira live. E eu tenho mais uma novidade ainda para você que está aqui. A partir da semana que vem, a gente não vai ter só uma live por semana, a gente vai ter duas lives semanais. Então todas as terças e quintas, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente vai estar aqui falando para você sobre conteúdos que tem a ver com a nossa imagem, com a nossa vestimenta, sobre acessórios, cores, tipo de corpo, enfim, todos aqueles temas que vocês amam e que vocês sempre vêm aqui prestigiar, tá bom? Então, para começar essa primeira live, antes deixa eu só ver aqui, vamos lá. Para quem tá aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Vieira, do perfil Na Essência da Moda, e o meu objetivo é o quê? Te ensinar a estar bonita, bem vestida e segura todos os dias. Essa é a ideia aqui sempre. E quando eu falo do todos os dias, é pro seu dia a dia, para você ir pro trabalho, para você ir pro seu compromisso, para você ir resolver os compromissos que você tenha no seu dia, sejam eles de relacionamentos pessoais, seja eles de trabalho, seja do que for, tá? A ideia aqui é que você realmente vá construindo a imagem de acordo com o seu objetivo, com o seu desejo, com aquilo que você quer ir para sua vida no dia a dia. E vai facilitar muito, você pode ter a certeza disso, tá? Então, para começar, a gente vai falar pela primeira vez, eu quis, né, trazer esse assunto, porque é um assunto que normalmente quando eu abro lá nossas caixinhas, uma vez por semana, vem essa questão da calça off-white ou branca. Antes da gente começar a falar sobre ela, eu queria esclarecer, né? Ana, mas o que é uma calça off-white, né? O que é uma calça... A calça off-white, na verdade, quando a gente fala sobre a cor branca, o branco, né? A gente tem o branco que a gente chama de... Cadê meu branco? Sumiu aqui. Aqui. A gente tem o branco, sabe aquele branco homo, né? Que a gente fala o branco homo, o branco ótico. Numa linguagem mais técnica, seria o branco ótico, tá? É aquele branco, aquela camisa muito branca que você tem, que quando a gente vai para um lugar que tem aquela luz, né? Luz neon, salta aquele branco ótico, aquela parte ótica dele. Quando a gente fala do off-white, o que ele é? Ele é uma peça branca também, só que um pouco menos forte, menos contrastante. Então ela é um branco que a gente chama daquele branco mais sujinho, sabe? Quando você às vezes não tem certeza se aquela peça é branca, mais ou menos branca, né? Às vezes você vai colocar duas peças brancas, você consegue ver a diferença. Às vezes você vai colocar um look totalmente branco, você consegue perceber a diferença entre o seu casaco e a camisa. Por quê? Porque são brancos diferentes. A gente tem uma gama aqui de brancos. Olha, dentro da consultoria a gente tem diversos brancos, brancos mais quentes, brancos mais frios. E até para vocês terem uma ideia, dentro da minha cartela de coloração pessoal, a cor que me valoriza dentro dos neutros brancos é um branco menos ótico, é o off-white. Então ela é uma cor muito sofisticada, ela é uma cor neutra, tá? Mas, Ana, então a minha calça é branca, não vou poder utilizar o que você vai falar hoje? Vai, também serve, tá? Eu dou a referência do off-white, por quê? Porque normalmente, quando a gente vai falar sobre calças e peças em alfaiataria, né, aqueles tecidos mais formais, tecidos pra gente trabalhar, normalmente o tom do branco que tá neles é um off-white, não é um branco. Em calças que são, por exemplo, calças de sarja, aquelas calças mais casuais que parecem jeans, né? O jeans branco que às vezes as pessoas falam, mas que é uma sarja. O que acontece? Aquelas calças normalmente têm um branco bem mais forte, o branco homo, que a gente diz, né? Então, o que acontece? Todas essas técnicas, essas ideias que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, servem para os dois, tá? Utilizei o off-white porque ele é o mais comum quando a gente trata de peças que vão para o trabalho, que vão para todas as ocasiões, tá bom? Então é assim, vamos começar lá falando por quê, né? Por que eu resolvi falar sobre essa peça? Ela é uma
peça muito coringa dentro do armário. Então, quando a gente vai fazer trabalhos de personal shopper, quando a gente vai falar sobre quando a gente está lá dentro Na Essência do Estilo, lá na minha consultoria híbrida, que a gente acabou de encerrar as inscrições da semana passada, lá dentro a gente fala sobre esse tema, a gente fala sobre essas questões. É uma peça muito coringa para você montar o seu armário cápsula, por exemplo. Tá? Ela vai em todos os lugares, ela frequenta, né? Esse tom de cor, ele frequenta todos os estilos pessoais. Ela é muito sofisticada, ela pode trazer uma imagem muito sofisticada e cheia de possibilidades, diferente do que muitas pessoas pensam. Então, algumas vezes as questões que vêm pra mim Ana, só posso usar calça branca, calça clara no verão, na primavera? Não, ela é muito cheia de possibilidades mesmo. Então, hoje eu quis trazer para vocês muitas referências pra gente falar aqui, explicar um pouquinho mais no detalhe, para que você possa transformar essa calça que de repente está aí parada no seu armário, você só usa de vez em quando, só usa no verão, só usa no ano novo, só usa para uma ocasião especial, acha que só aquela pessoa que é médica ou médico que pode utilizar. Não, dá para você fazer composições e edições de looks surpreendentes com essa peça, tá? Então hoje eu vou te mostrar como ela pode ser muito versátil. Você vai ver que ela vai virar queridinha aí do seu armário para todas as diferentes estações que você vai percorrendo aí, tá? Quero falar uma coisa aqui para vocês. Ela deixa o visual, essa cor, né? Quando a gente, por exemplo, vocês vão ver lá no final que tem algumas imagens, algumas referências de looks monocromáticos. Então, uma pessoa vestida totalmente do off-white. O que acontece? Ela é neutra, ela é elegante, ela deixa qualquer visual mais iluminado, então ela traz a luz mesmo, combina, como eu falei há pouco, com todos os estilos, vai do clássico até o moderno, né? Então, se você tem aquele medo, né, de achar que é difícil de usar, que não consegue, que ela tá fadada a ser usada 1 ou 2 vezes por ano, fica aqui comigo que eu vou te mostrar que é mais prática do que parece. E você vai ver que você vai conseguir aproveitar ela o ano todo em diferentes tipos de composições, de momentos de uso. Ela vai no trabalho, ela vai para um momento casual, ela vai, por exemplo, para uma festa. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas referências, tá? Vou começar falando de combinações por estação. Então, quando a gente vai... A primeira delas que eu trouxe é o outono e inverno. Então, eu vou trazer aqui algumas imagens. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Aqui. Calma lá. Antes de eu mostrar as imagens, eu tinha trazido aqui uma informação importante. Então, imagina que você tem aí a sua calça off-white, tá? Tá aqui a referência. Para o outono e inverno, o que você pode fazer? Você pode utilizar lá com suéteres, tricô, casacos terrosos, botas, blusas de gola alta, fica super bonito. Então, quais são as cores que eu dou aqui como sugestão para vocês fazerem essas composições e que vai ficar muito elegante mesmo? Então, você pode usar, por exemplo, com algumas variações de caramelo, tá? Esses caramelos estão um casaco que você tenha caramelo, uma peça, uma camisa, uma parte de cima. Imagina que essa aqui é a sua parte de baixo, a sua calça, tá? Então você pode fazer essa combinação. Você pode usar com o cinto no tom de caramelo, com o sapato no tom de caramelo. Então aqui você consegue fazer diversas combinações. Depois, outro que é interessante é o vinho. Olha aqui, então aqui eu tenho algumas variações do vinho, do vermelho. Ó, um cereja, um vinho um pouco mais escuro, também fica uma composição muito bacana. Então, se você tem uma camisa, às vezes tem a camisa, uma camisa de viscose, uma camisa de seda aí que tá nessas cores, olha como fica elegante também. Outra cor que é muito interessante também é os verdes, tá? Aí você pode variar. Eu prefiro uma composição um pouco mais clarinha, posso usar um verde mais suave. Não, gosto de algo um pouco mais impactante, posso ir nesse verde aqui. E aqui não significa só peças de roupa, você pode usar, por exemplo, um calçado nessa cor, você pode colocar uma bolsa, né, o acessório que vai com você nessa cor, você pode usar uma pedra no seu brinco ou coisas assim. Aqui dá pra fazer diversas composições. Outro que também pode ir, que a gente já conhece bastante, que é o preto e o branco, né? Então, uma composição com contraste dá pra fazer com calçado, com bolsa, enfim, que vocês já conhecem bem. Outra que pode ser interessante, que eu acho muito legal, são os tons de cinza. Aqui eu trouxe vários tons de cinza, tem os tons mais quentes e... Ops, pera lá.
aqui tons mais quentes, tons mais frios, mas são diversos tipos de cinza que vão ficar super bacanas aqui com a sua calça, olha. Então, ó, tem uma camisa cinza aí com você, tem uma camisa um pouquinho mais clarinha, só pra dar um tom sobre tom, dá pra fazer também. Ou seja, dá pra usar com diversas cores. Essas são algumas das cores que aqui a gente traz pra vocês, como cores que a gente chama de neutros coloridos, que funciona muito bem aí com a sua calça branca off-white, tá? Então, começando aqui com as nossas imagens, deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Vão colocando aqui todas as perguntas que eu vou, no final, eu mostro aqui pra vocês e falo com vocês. Então, olha aqui a primeira referência, outono e inverno. Então, muitas vezes a gente tem sim essa questão de pensar que a calça clara, a calça branca, a calça off-white, ela é só para primavera-verão. E não é isso. Olha aqui, se você escolher um tricô, aqui de um lado eu coloquei um look totalmente monocromático, né? Então tem a calça, tem um tricô, tem a bolsa, tudo da mesma cor. E deixando bem claro que sempre os looks monocromáticos, eles ajudam muito a alongar a sua silhueta. Então uma super dica, às vezes você acha que para você se sentir mais alongada, se sentir mais, achar que diminui, né, a sua silhueta, é só usar o preto, toda de preto? Não, se você usar o branco total como monocromático, também ajuda a alongar a sua silhueta, tá? Aí aqui também, ao lado, a gente pode ver uma composição de uma calça mais, essa tipo wide leg, né? Que a gente vê por aí, com um casaqueto que tem aquela textura do tweed, que fica super bonito, super elegante, dá pra usar no trabalho. Olha outras composições aqui com azul um pouco mais forte, então por baixo um monocromático, depois você pode usar uma terceira peça nos tons de azul também, que eu nem trouxe aqui, mas que olha que lindo que fica. Depois, aquele tipo caramelo que eu mostrei, olha que lindo com calçado, ela usou por baixo, ela fez a composição do contraste preto e branco e depois jogou por cima um casaco nesses tons mais terrosos, tons caramelo. Então, pro outono e inverno, aí aqui, por que eu coloquei outono e inverno? Porque vai ter alguns lugares que o outono, ele já vai ser até mais frio do que isso, né? Então, vocês já vão ver agora algumas opções. Outros lugares, o outono vai ser mais leve, muito parecido com uma primavera. Então, aqui você vai jogando aí conforme o clima do lugar que você tá. Outra aqui, olha aqui a Kate, toda de off-white, casaco, tudo completo. Como fica elegante, como traz luz pra pessoa, tá? E aqui do lado, no lado esquerdo, a gente tem uma composição bem casual. Deixa eu até melhorar aqui, ó, no Instagram. Aumentar um pouquinho a imagem. Bem casual, com um sapato baixo, uma mule baixa. E aí, o que ela fez aqui? O off-white com umas composições de bege claro. Então, realmente fica elegante mesmo dentro do casual. Conseguem ver? Depois aqui, outras composições um pouco mais invernais. A gente tem aqui essa primeira, muito parecida com aquela da Kate, essa da esquerda, né? Totalmente off-white, por dentro o casaco tem ali uma virada que tem um tom de bege, aí ela colocou no sapato o tom de bege. Então, por exemplo, você tem em casa aí uma peça clara, uma calça branca, uma calça off-white. Você só usa ela com sandália no verão. Que tal você, de repente, agora... Já vou mostrar alguns looks de primavera também. Ou na primavera ou no outono, se você estiver por aqui pela Europa, tirar esse escarpão aí do armário, esse escarpão de tom nude, que vai combinar e vai ficar super legal. E depois no meio, mesma coisa. Olha, um casaco mais um tom mais de bege. Aí você pode trazer... elementos um pouco mais coloridos. Nesse caso ela fez tudo tons de bege, mas vocês vão ver mais pra frente que eu tenho algumas referências que são o quê? Uns lenços um pouco mais coloridos para trazer mais cor, mais vida, depende aí daquilo que você deseja. E depois aqui do lado direito total, olha só, com uma gola alta, como fica lindo, um colete preto que trouxe aí o contraste, e ela colocou uma bota caramelo, ou seja, 3 tons super neutros e que já dá um outro ar. Então, às vezes você tem em casa um colete preto, tem uma bota caramelo, tem aí uma calça branca, não sabe muito como montar, como usar. Olha aqui uma ideia muito interessante para você montar aí pro final de semana. Você vai estar com um estilo casual, super arrumado. Tá vendo? Depois aqui, o que eu tenho para vocês? Primavera, verão. Para primavera, verão, qual que é a ideia? Combina com blusas leves,
Uma camiseta, t-shirt colorida também fica muito bonito. Blazers mais claros, sandálias, tênis. Os tons de azul, todos eles vão muito bem aqui. Um rosa, um lavanda, os tons pastéis. Tons pastéis são aqueles tons bem suaves, né? Que parecem cores assim como que eu posso dizer? Com lavagem. Então, cores bem suaves mesmo. Pastel, um laranja fica muito bom, um amarelo, vão deixar o look aí mais leve, mais fresco, mais atual. Então, olha aqui algumas ideias para vocês. Nesse caso aqui, eu trouxe uma referência que poderia perfeitamente para o trabalho, né? Que é uma calça um pouco mais de alfaiataria, com uma sandália. Aí ela trouxe aí uma camisa azul. Todas as camisas, praticamente todos os tons de azul vão fazer muito bem, fazer matching aí com esse off-white, tá? Depois, esse outro look aqui da Isabela Fiorentino, totalmente off-white, com uma bolsa e tal. Então, que lindo, com uma blusa leve, né? Com uma blusa que traga aí é muito elegante e uma peça, um look bem editado para um momento de trabalho, de uma reunião. Então você não precisa pensar só sempre no preto para você fazer esse tipo de coisa. O off-white, ele traz muito essa característica também da elegância. Aqui umas ideias um pouco mais, olha, tem duas, uma um pouco mais casual com uma sapatilha, então assim, ai, não gosto dessa coisa do off-white total. Tá bom, você pode trabalhar os acessórios. Você pode estar com as peças e um off-white, parte de baixo, parte de cima. Aí pode mudar as cores aí no calçado, na sapatilha, colocar um cinto. Aqui poderia ser um cinto caramelo, poderia ser um cinto num tom, por exemplo, de vinho. E aí você pode colocar a sapatilha num tom de vinho também. E aí você vai trazendo os elementos que vão por fora, que vão coordenando aí com esse seu off-white, para não ficar sempre com aquela mesma cara. Desse lado direito aqui, olha que lindo esse look com esses tons de rosa, né? Não tá elegante, meninas? Tá muito elegante isso. O sapato de salto, então vocês viram que a calça dela tá na barra, tá certinha, onde tem que estar mesmo. Uma calça reta, sequinha. Aí ela tá com um casaco, um blazer mais alongado, então deixa realmente a estrutura elegante, com esse rosa meio polvo, né, que a gente fala. Meio em pó, né, meio empoeirado, né? Tem muitas nomenclaturas aí na área. E aí ela colocou um lenço que trouxe um pouco mais de cor, de vida, e aí colocou a bolsa num tom de bege, que é para ela ficar bem discreta. Então, aonde que ela jogou a cor? Toda na parte de cima e no calçado, né? Que aí ajudou realmente a iluminar esse look. Outras ideias aqui, olha quantas ideias para você usar essa sua calça off-white que tá parada aí, que tá esquecida lá no armário. Então, ó, hoje você tem um compromisso de voltar para casa, se você estiver no trabalho, ou se você estiver aí já na sua casa, dá uma olhada, para agora na hora do almoço, já tira ela do armário para você ver como é que ela tá, se precisa dar um trato nela para começar a usar. Ela pode ser uma ótima peça aí pro seu armário. Aqui eu tenho 3 referências, uma delas, a primeira, uma estampa um pouco mais escura, mas é uma camisa muito fina. Ó, vou mostrar aqui no Instagram, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para vocês verem. Olha que referência legal, né? Uma camisa bem, bem fininha. Dá pra ver melhor agora? Dá, né? Depois, a gente tem no meio um look, total look de off-white. Esse tá com uma risca de giz, tá super bonito, não tá liso. Mas, por exemplo, às vezes você tem essas peças aqui de risca de giz separadamente. Você tem aí só a calça ou só o blazer, ou você tem um look total. Você pode tanto usar essas peças junto do jeito que tá aí, que tá super elegante, com um calçado preto para contrastar. Aqui, deixa eu colocar aqui mais pra cima pra vocês verem. Ou então, você pode aí desmembrar as peças. Então, por exemplo, você pode pegar essa calça off-white risca de giz e colocar ali uma camiseta, trazer, por exemplo, uma camisa preta, também ia ficar super bonito. Então, dá pra fazer muitas composições aí com essa peça, tá? Não tenho medo, olha aqui. Outra ideia aqui com uns tons de vermelho. Então, aqui, o que ela fez? Ela trouxe a camisa, né? A calça no tom do off-white, depois o cinto, bolsa e sapato combinando nesse caso, e a camisa que tem ali os detalhes nos tons de vermelho para coordenar ali com os acessórios. Ana, precisa usar bolsa, sapato e cinto combinando? Não, não precisa. Aqui foi uma estratégia dela para montar este look, porque o vermelho às vezes ele chama muita atenção. Então, se você, por exemplo, colocasse
somente o cinto vermelho e o resto tudo de uma cor muito neutra ou de outras cores, ele ia acabar chamando muita atenção por si só. Então ela equilibrou a atenção dessa cor vermelha em vários pontos para deixar o look mais harmonizado, tá? Depois, que mais? Outro aqui muito legal. Olha, vejam essas opções, são opções muito legais, sem complicação, para o dia a dia, que dá para fazer. Aqui no Instagram eu vou aumentar um pouquinho a imagem, que coloquei 3 aqui pra gente poder ver juntas. Essa primeira, olha, um look total off-white também, é uma calça wide leg. Então, se você tem uma calça wide leg, você quer, por exemplo, você tem um quadril um pouquinho mais largo, e a sua intenção de imagem é disfarçar esse quadril, é dar amenizar um pouco e acinturar o seu corpo, ao invés de você jogar várias peças largas aí, deixar ele um corpo muito, muito sem forma, o que você pode fazer? Uma calça como essa vai ajudar a cinturar o seu corpo, vai ajudar a te trazer esse disfarce, né, do quadril que você quer. E o que você faz ali para alongar? Você vai pôr um calçado no tom de nude. Nude é o tom mais próximo do tom da sua pele, tá? O nude, cor de calçado nude, não é bege, tá? O nude não é bege. O nude é o tom mais próximo da sua pele. Então, no caso dela, ela colocou esse que parece um begezinho mais claro, mas os nudes tem variações imensas, tá? É igual base de maquiagem. Você tem lá a base da maquiagem mais próxima do tom da sua pele. Então, calçado nude, que vai ajudar a alongar a sua silhueta, também tem que estar assim, tá? Aqui você viu, ela colocou um cinto para fazer um detalhe, um charme, para estar mais arrumada, e colocou uma blusa, uma camisa que dá ali tranquilamente para frequentar um ambiente de trabalho, claro, dependendo do seu dress code, né? Daquilo que você pode usar no trabalho. Depois aqui, olha outra referência. Às vezes você tem aí um colete que você não sabe como usar ele, né? Não sabe, só sabe usar ele em conjuntinho. Gente, vamos quebrar, olha, testa, arrisca. Olha que lindo isso. A mesma calça, ela utilizou com esse colete, que alongou também a silhueta. Você viu que é um colete um pouco mais alongado, abaixo da linha do quadril, que vai ajudar bastante. E aí uma bolsa num tom neutro, para não impactar em nada. Então tá um look muito elegante, né? Depois vocês me digam. Olha aqui mais uma. O preto e branco, o famoso preto e branco. Às vezes a gente tem a mania, né? Ou a ideia de só colocar a blusa, a calça preta e a blusa branca. Não, você pode fazer aqui o contrário. Olha que lindo que fica. Mesma calça wide leg, mesmo tipo de modelo. Aí o que ela fez? Ela fez a composição da bolsa com a blusa preta. Se ela tivesse colocado um calçado preto aí, nesse look, o que ia acontecer? Ela ia ter uma imagem mais contrastante, tá? Ia dar um impacto. Então, os olhos, eles iriam sim, assim, pro pé, você ia acabar fazendo com que você diretamente olhasse pro seu pé. Ela fazendo isso, colocando o calçado no tom da pele dela, o que ela conseguiu fazer? Ela alongou a silhueta e tirou a atenção do ponto embaixo dela. Então, a atenção do visual dela tá muito mais centrada ali no meio, no preto, tá? Então, também dá uma elegante. Agora, não, quero fazer uma imagem mais contrastante. Vai lá e coloca um calçado preto. Agora, nesse primeiro look que a gente viu aqui, o primeiro, se ela colocasse assim, só um calçado preto, ele ia pesar. Tá? Um calçado preto aqui num look totalmente claro, ele pesa bastante, tá? A não ser que seja uma estratégia sua por algum motivo, se você tá fazendo isso sem intenção, eu não recomendo, porque ele realmente pesa no seu visual. Tá bom? Que mais aqui, olha? Mais um aqui para primavera, verão. Vou aumentar aqui também. Olha só, às vezes você tem uma calça aí, camiseta de listras. Aqui eu trouxe a camiseta porque a gente não teria tempo para mostrar tudo que eu tenho de pesquisa com calças off-white branca dentro das minhas pesquisas. Mas aqui eu trouxe para exemplificar. Então poderia ser, por exemplo, tem a camiseta, poderia ser um suéter pro frio, de listras, de riscas. Poderia ser uma gola alta listrada. Poderia ser uma camisa de manga longa, também listrada. Então aqui
A peça, a parte de cima, poderia ser listrada, para mostrar para vocês que fica também muito legal. Aqui ela tá com uma sandália rasteirinha, então tá num momento bastante casual. Então para você, imagina você no final de semana, quer ir passear, quer fazer um look diferente, mais arrumado, você pode ir lá pôr a sua calça off-white para trabalhar, trazer ali uma sandália baixa. De novo, essa pessoa, essa mulher, essa modelo que a gente está trazendo aqui hoje, é uma pessoa que eu sigo e gosto muito dos looks que ela faz. Ela se chama The Recruiter Mom. Ela é a mãe recrutadora, então ela mostra muitos looks que ela faz pro trabalho, pro dia a dia. E aqui eu trouxe para vocês algumas referências dela porque eu achei incrível, super do dia a dia, né, da nossa realidade, trazer ali para a realidade. Então é um look que você perfeitamente pode fazer com as peças que você tem em casa. Depois, essa outra aqui do lado, todo branco, com uma sandália um pouquinho mais alta. Aqui pode ser uma sandália metalizada, que eu falei outro dia, eu até coloquei um conteúdo lá falando sobre as cores de calçados mais importantes para você ter no armário. E um deles é o metalizado. Então, uma sandália metalizada que aqui ela colocou uma polo, uma blusa com modelo polo, com um detalhe diferente, então uma manga mais bufante para ficar um pouco mais arrumada. Esse aqui é um look com um estilo um pouco mais romântico, então tem essa manga mais bufante, que tem esses detalhes da sandália metalizada. Então ela traz alguns elementos do romântico bastante feminino e bastante elegante. Então não precisa ser só aquela camisa de sempre, aquela camiseta branca, calça e camiseta branca e pronto, acabou, e sempre com a mesma carinha. Você pode mudar, pesquisa não, vasculha aí tudo que você tem no seu armário de partes de cima. A calça off-white é uma calça bastante democrática, como eu mostrei lá pra vocês no início. Ela aceita tantas cores com ela, tantas cores, fica tão bonito. E você vai mudando, vai conseguindo dar mais uso a essa peça e vai conseguindo fazer com que você vai mudando os seus looks no dia a dia, tá? Que mais? Depois disso, o que eu trouxe para vocês? Que eu queria mostrar para vocês além do primavera, verão e do outono e inverno. Ela também serve para você utilizar em diferentes ocasiões. Então, por exemplo, no trabalho, no momento, no trabalho você pode trazer ali uma camisa, blazer, usar um salto, usar um mocassim, que é um calçado que, dependendo do modelo que ele tiver construído, ele vai no trabalho, ele vai trazer um visual sofisticado, um visual mais profissional, vai trazer o ponto da autoridade, que são as linhas retas do blazer, do salto, e ele também pode ir, por exemplo, para um momento casual, com uma camiseta, um tênis, uma rasteirinha, como a gente está vendo ali algumas referências, que vai garantir um conforto e vai dar muita praticidade. E eu vou mostrar para vocês também uma referência para ir para uma festa. Então aqui numa festa você pode utilizar e combinar com o quê? Com blusa de seda, com regatas de brilhos, com salto, com acessórios um pouco mais marcantes, né, para realmente fazer a composição de festa. E vai ser um look com muita personalidade. Então olha só, o primeiro é esse aqui para o trabalho. Olha que look lindo, né? Então aqui tem uma camisa que tá um pouco mais... Ó, que tem aqui a parte das amarrações. Gente, essas camisas com amarrações assim no pescoço, laços, todo tipo de amarração tá muito forte, é uma tendência muito forte agora. Então, se você gosta desse tipo de camisa, ela traz elegância, ela traz autoridade. É um pouco diferente, na minha opinião, porque a gente também tá vendo aquelas camisas que tem a gola, quando você vai, aquela camisa mais formal, que em vez de ter a gola normal, aquela gola que a gente conhece, tem a gola que a gente chama de gola bebê. Vocês já viram? Aquelas golas mais arredondadas, com mais bordados, com mais detalhes. Aquele tipo de camisa é uma camisa que realmente você tem que ter o estilo para usar. Você tem que segurar aquele estilo, tem que ser da sua personalidade. Por quê? Ele leva muito pro romântico, ele traz uma imagem que, se você não tomar cuidado na composição daquilo que você usa junto, bastante infantilizada. Então, para você ir para um trabalho, alguma coisa assim, você tem que saber montar um look muito estruturado para que você consiga usar aquele tipo de peça sem parecer muito infantil. Já essas camisas que tem aqui essas amarrações, esses laços, a gola um pouquinho mais fechada, já não. Ela já traz autoridade automaticamente e vai trazer esse toque da leveza dos laços, das amarrações, que também faz parte, todos eles fazem parte ali do estilo romântico. Mas essa dessa amarração do nó, ela traz o romântico com o moderno, né?
porque ela normalmente as pontas não ficam iguais, você consegue fazer diversas edições aí para ficar bem legal. Então aqui pro trabalho, vocês viram, a calça off-white pode ir tranquilamente. Depois, no casual, como eu mostrei diversas referências, aqui você pode se esbaldar, pode ser tênis, pode ser sapatilha, pode ser sandália baixa, pode ser um mocassim também na cor bege, vai ficar lindo. Na parte de cima, você pode ir ali para as cores, você pode usar um azul marinho, vai ficar muito bonito também. Então, é uma calça coringa. Não precisa guardar ela o tempo todo, só para você usar quando tá no verão, ok? Outra opção aqui, o festa, olha aqui. Então, se você pegar essa mesma calça que você tem aí paradinha, usar com uma regata de brilhos, trazer uns brilhos aqui que pode ser dourado, prateado. Se você já conhece a sua paleta de cores, a sua cartela de coloração pessoal, vai ficar mais fácil escolher qual o banho que vai te valorizar, qual o banho que vai deixar você mais iluminada. Mas fazendo isso, você pode fazer essa composição da parte de cima metalizada, brilhos, uma camisa de seda, com uma sandália também metalizada. Se for frio, você pode trazer ali uma bota um pouco mais sofisticada, num tom mais claro. Se for, que mais que eu posso falar aqui pra vocês? Pode ser um sapato baixo? Pode. Mas, normalmente para festa a gente gosta de algo um pouco mais salto alto, etc e tal. Então, um brinco mais contrastante. Então, tudo isso vai trazer um pouco mais de sofisticação aí pro seu look, pra sua camisa, tá? Para além disso, além de tudo isso que a gente trouxe sobre sobre as peças para o trabalho e tudo mais, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês. Primeira coisa para você usar esse tipo de peça, evite a lingerie. Vou falar sobre a lingerie que você usa quando você está usando essa calça off-white ou branca. Evite a lingerie branca, tá? A lingerie branca, então, por exemplo, você vai lá e compra uma lingerie branca para usar embaixo da calça branca, ela marca mesmo, tá? Assim como as coloridas também. Então, evite branco ou qualquer outro tipo de cor. Aqui você tem que usar o quê? Um bege, cor de pele, a cor mais próxima do tom da sua pele. Aí ela não vai marcar, tá? Então não adianta você achar assim, ah não, é branco com branco. Não, ela vai marcar. Vai no tom mais próximo da sua pele que não vai ter erro. Aí o que você pode fazer também? Outras dicas aqui de styling que vão ajudar você. Brinca com os cintos, aposte em looks monocromáticos. O monocromático off-white dá um impacto muito forte. Se você tem ali uma apresentação para fazer, se você tem um momento onde você quer passar conhecimento, autoridade, fica um look brilhante para esses momentos, tá? E por último, que eu trouxe aqui algumas referências para você, a calça off-white é perfeita para você combinar o quê? Listras, florais, animal print. Pode usar sem medo que ela é extremamente democrática. Olha aqui, ó, listras. Aqui eu coloquei uma camisa meio jeans. Olha que bonita que fica, né? Essas camisas em tom de denim, azul denim. Aqui esse terceiro, a calça branca com um blazer e uma blusa estampada por baixo, né? Aí o blazer tava nos tons das flores, então ficou muito interessante. Aqui também, com outro tipo de estampa, com os poás, fica muito bom, né? Aqui foi uma edição super clara, amarelo, poá, vai trazer muita energia ali para esse momento. Aqui do lado já, com um blazer listrado. Esse blazer me parece que é um blazer de linho, então um blazerzinho, por exemplo, de linho listrado, bege, e aí você usa e abusa aí nos acessórios para fazer essa composição. Viram? E aí, meninas, gostaram? Quem já vai tirar a sua calça off-white branca do armário? Quem vai tirar do armário? Tenho a certeza que muitas de vocês que estão aqui ou que vão assistir esse vídeo depois vão sair e vão direto pro armário ver o que tem, o que pode fazer, né? Onde estão as peças que pode combinar. Faça isso, você vai ver. Esse é o desafio. Esse é o meu desafio. Eu te encorajo. Quero ver você montando um look com calça off-white essa semana, tá? Põe lá, posta nos seus stories, me marca, comenta aqui como é que ficou essa combinação, faz uma combinação diferente, vamos inspirar aí outras mulheres com essas combinações novas, com essas novas maneiras de usar a própria peça que tá no nosso armário, tá? Então aqui a indicação não é você sair comprando nada. Se você já tem essa calça aí parada, vai lá, monta um look diferente, faz diferente e manda aqui pra gente, tá?
Vou adorar ver as suas combinações. Gostaram? Então, quero falar aqui uma coisa para vocês. Se você ainda, isso é um pouquinho daquilo que a gente tem lá dentro da nossa consultoria Essência do Estilo, que a gente acabou de encerrar as inscrições. Mas o que você pode fazer aqui? Vai acompanhando nossos conteúdos, acompanha aqui todas as informações. Aqui toda terça e quinta vai ter informação nova para você, conteúdo novo, para que você possa ir mexendo no seu armário, se sentindo cada vez mais bonita, todos os dias, bem vestida todos os dias, do seu jeito, dentro da sua essência, dentro daquilo que você quer transmitir para o mundo, dentro daquilo que você quer utilizar a sua imagem para fazer naquele dia. Tem um momento especial na minha vida, vou trabalhar minha imagem para isso. Ah, não, tô no meu dia a dia. Eu tenho certeza que você quer acordar todo dia e se sentir bem, se sentir bonita. Então, com essas pequenas escolhas do dia a dia, conforme a gente vai aprendendo, treinando o nosso olhar, a gente consegue sim trazer coisas lindas aí pro nosso dia a dia, tá? Então, quero ver aí as suas modificações, tá bom? E é isso, por hoje é isso. Queria saber, deixa eu só ver se tem alguma pergunta, alguma questão aqui no nosso... no YouTube, não. Então, ok, meninas. Olha, eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa live de hoje. Semana que vem tem mais, como eu comentei. A partir da terça-feira que vem, terças e quintas, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui falando de algo que você tem bastante interesse, que vai te ajudar aí no seu dia a dia. Se você tem alguma pergunta, algum tema, alguma questão, manda pra gente. Quem sabe vira uma live aqui, você pode vir aqui conversar, a gente trocar essas ideias juntas, para que a gente chegue sempre nessa imagem de estar bem vestida e segura todos os dias, tá? Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Se você já viu esse vídeo, dá o like, não esquece, faz um comentário, envia para aquela sua amiga que deve ter aí uma peça perdida no armário, não sabe muito bem como compor novos looks. Fala assim para ela, amiga, não compra nada agora. Mexe aí no seu armário que você vai achar umas peças bem interessantes. Olha aqui essa live, tá? E dá o like para essa live chegar para muito mais pessoas. Obrigada e até terça, meninas!